Estamos de volta com o programa Em Pauta, conversando nessa noite sobre armas químicas e biológicas. Será que estamos falando aí da degradação humana, do ser humano chegando mais uma vez àquilo que ele é capaz de produzir de pior para o seu próprio prejuízo e, claro, para os seus semelhantes? Então, sobre isso nós estamos conversando nessa noite e aqui no segundo bloco, claro, queremos levar até você uma boa dica de livro para que o programa, que é provocativo, ele possa te levar a aprofundar o tema, tá certo? E aqui uma dica muito boa para você, tá aqui do Inácio Ramonetti, Guerras do século XXI, novos temores e novas ameaças, tá aqui para você, uma excelente literatura, uma ótima reflexão sobre o que nós estamos conversando nessa noite. Guerras do século XXI, novos temores e novas ameaças. Também uma outra dica, do Alan Torrain, um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. Esse mundo carece de compreensão, né? Essas atitudes, esses desmandos, esses fundamentalismos todos, enfim, essa arbitrariedade de um lado e de outro, requer, de fato, uma boa reflexão. Então, um novo paradigma para compreender o mundo de hoje. Além disso, claro, temos muitos outros livros relacionados ao tema conversado nessa noite, mas também há muitos outros temas que você, para ter acesso, basta acessar aí o endereço que aparece na sua tela, é da Editora Voz, Editora Canção Nova, enfim, para que você possa aprofundar o que nós estamos aqui apenas colocando, não é, os principais pontos, tá ok? E além disso, claro, você também pode rever sempre os nossos programas no nosso blog, blog.cançãonova.com/bh, blog.cançãonova.com/bh. Ali você tem, além das atividades que nós realizamos aqui na Canção Nova Minas, como, por exemplo, nos próximos dias 29 e 30 deste mês, nós teremos aí um belíssimo encontro aqui, especialmente para você, casal, não é? Então, um encontro, um aprofundamento para os casais, com a presença, eu vou estar aqui, também o Eudes e os nossos psicólogos, João Carlos e a Maria Luísa. Então, vale a pena você ligar para a gente, se inscrever e participar desse aprofundamento para casais nos dias 29 e 30 deste mês, tá ok? Vamos aqui continuar com a nossa conversa, partindo justamente do que falávamos ao final do primeiro bloco, professor, que é essa questão também interna do Oriente, onde você tem esses líderes, essas arbitrariedades, essa guerra que, independente de intervenção externa, ela não para, não é? Essa chamada primavera árabe tem movimentado, quer seja a Síria, falamos de Irã, estamos falando de Egito também, há pouco de Iraque e assim por diante. Governos que até então estavam no anonimato, mas vivendo dessa maneira, coordenando, governando dessa forma, mas agora é imprescindível, com os meios modernos que nós temos, com a internet, com a globalização, com a interação, hoje qualquer coisa que acontece no planeta, a pessoa do outro lado já fica sabendo quase que simultaneamente. Então, se um governo é bom, talvez apareça, porque o que é bom não aparece muito. Mas se é mal, se promove, sobretudo guerra, violência, morte, já está garantido nos noticiários mundiais. Ainda um pouco mais sobre essa questão interna, porque ali dentro nós temos uma situação de governo e oposição, os chamados rebeldes, que querem tomar o poder, que não aceitam a maneira que está sendo conduzido o governo daquele país, e que parece que, devido ao apoio da Rússia, não vai sair, ou seja, a coisa vai continuar. E será que, continuando, esses conflitos também vão continuar? Olha, é uma situação muito complicada. O Frei foi muito feliz de dizer essa situação que, internamente, é um país multifacetado. Eu gosto de usar muito esse termo. Você tem culturas diferentes, você tem, dentro de uma própria linha teológica, você tem vários outros níveis de entendimentos, você tem níveis políticos diferentes. E uma questão que eu fico, assim, muito impressionado quando a gente vai estudar de mais próximo, vamos tentar entender essa questão, é como que as diferenças são tão gritantes
que um lado olha para o outro lado e não enxerga o outro lado como ser humano, enxerga o outro lado como lixo, algo que pode ser simplesmente descartado, pode ser simplesmente eliminado. E uma questão que é importante, não é só a Rússia que apoia. Hoje o governo que está sendo criticado, por exemplo, na Síria, ele foi colocado pelos Estados Unidos. Pois então. O que é bom hoje é uma questão que é muito importante a gente entender que nessa complexidade do Oriente, nós temos uma polaridade Rússia e Estados Unidos muito forte ainda. Quer queira ou não, ali é um despejo da indústria bélica, quer queira ou não. E nós temos hoje os Estados Unidos tirando líderes, colocando um, e esse líder depois ele se transforma numa dor de cabeça para os Estados Unidos ou para a Rússia, porque não tem como, lá são tribos. Eu não consigo enxergar o Oriente Médio como um país, como um grupo coeso de sociedade. Eu vejo sempre tribos. E se nós olharmos, olhar aquela questão meio antropológica, aquela questão meio que é primitiva do ser humano, tribos se matam, sempre se mataram e sempre se eliminaram. Então, por isso até hoje nós temos na África do Sul questões tribais que são muito, muito explícitas em países da África do Sul, da África, né, do continente africano. É uma tristeza. Olha, uma opinião contundente aí, Frei. Não tenho dúvida, eu concordo. Apenas eu queria ressalvar uma coisa. Surpreendentemente, parece que, por enquanto, a Líbia está encontrando um caminho. Não é? E se imaginava um meio termo. Se imaginava que a Líbia fosse despedaçada. Na realidade, não aconteceu e as últimas notícias, sim, tem algum conflito, mas não é naquela proporção que a gente imaginava. Né? Ok, vamos às ruas agora e vamos perguntar aí à nossa população para ver como também o nosso Brasil, as pessoas, não é, os brasileiros estão opinando e pensando sobre uma situação como essa. E perguntamos o seguinte: até que ponto outro país deve intervir na gestão de outra nação para garantir, não é, a segurança da população? Vamos ver o que as pessoas responderam. A questão de segurança deve interferir mesmo. Eu creio que a intervenção deve ser próxima de zero. Por mais que a gente queira questionar e intervir e avaliar o que cada país pode ou não saber fazer, eu acho que o povo que compõe aquele país é que deve ditar sobre a sua soberania, sobre o que é melhor para ele ou não. Essa interferência eu não concordo não, né? Tem que respeitar a autonomia dos povos aí, sabe? Dependendo das circunstâncias, eu admito qualquer coisa. Em termos de segurança, prevalece mesmo esses problemas morais, problemas éticos, isso aí tem termo. Há um momento em que você tem que passar por cima disso, porque a honra entre bandidos, ela tem um padrão diferente do que nós conhecemos como honra. Eu acho que deve respeitar a autonomia dos países, né? Então o nível de intervenção deve ser mínimo, né? Como acontece hoje com os Estados Unidos, eu acho meio absurdo, né? Querer controlar o mundo e passar por cima da autonomia de todos os países. Eu acho que não deve ser dessa forma, não. Pois é, tá aí. Frei Moço, tem uma questão aí, porque justamente a pessoa, ela acaba perdendo credibilidade quando ela justamente faz o contrário do que pronuncia, do que diz, não é? E os Estados Unidos, nesse caso aqui, sofre muito com isso. Por exemplo, recentemente, o senhor tem acompanhado, o professor também, essa questão da intervenção, não somente lá no Oriente Médio, mas nos países e aqui no Brasil, no caso, como a espionagem, no caso de entrar em programas do governo federal, até da própria presidente. Mais recentemente, isso parece ter partilhado também com o Canadá, que parece que também ainda está se investigando, né? Acabou tendo acesso às informações do Ministério das Minas e Energias, até para saber, o Brasil é um potencial, tem muita coisa. Então, quer dizer, vamos investir, etc e tal, mas antes vamos ver ali, quer dizer, não há um respeito à autonomia realmente, à soberania, ao individual, aquilo que é próprio dos países. Quer dizer, alguém fala, mas não faz conforme fala, não testemunha o que afirma.
Aí eu faria uma distinção. Não, evidentemente que outro país intervindo a gente sente mais. Mas, inclusive internamente, você acha que os seus e-mails não são espionados? É lógico, são analisados. O que você fala ao telefone, tudo é grampeado hoje. Não adianta você fazer ilusão. E as câmaras, para tudo quanto é lado, elas reconstituem o seu dia a dia. Traduzindo, nós vivemos num contexto de espionagem. E aí começa a desconfiança do outro. O outro é perigoso, o outro é inimigo. Cuidado com os assaltantes. Não é? Quer dizer, em outras palavras, criou assim uma espécie de atmosfera de desconfiança. E no caso da espionagem dos Estados Unidos, é uma piadazinha, porque qualquer hacker entra aí no Pentágono e tudo, nós sabemos disso. Não é? Quer dizer, não é um fato inédito esse, embora a gente não concorde, mas não é um fato inédito. E certamente o Brasil também tem os seus espiões e os serviços secretos. Sempre existiram. Gente, isso aí não sei como resolver. É tão difícil quanto um conflito armado. Né? Essa espionagem, né? Para toda parte, todos os setores, inclusive na indústria. Descobriu alguma coisa, guarde bem. Porque o outro vai atrás. Mesmo na publicação de livros é muito interessante. A gente pega um filão, lá vem os outros atrás. Né? É um negócio complicado. Mas só para a gente não perder aqui o fio da meada, professor, por favor, também, com relação, para esclarecer ao telespectador, por exemplo, de que tipo de arma química foi utilizada dessa vez, só para a gente fazer aqui uma rápida memória, já foi divulgado, obviamente, mas de que tipo de, se falando de armas químicas, a gente fica se perguntando, existem várias armas químicas, quais seriam as principais, aquelas mais perigosas, ou são todas meio parecidas? Como é que é isso? Não, na verdade nós temos classificações, no caso essa que foi utilizado, o gassarim, é classificado como organofosforado, altamente letal, basta pequenas quantidades, sem contato com a pele você já passa a ter convulsões e pode levar à morte. Nós tivemos, logo no início, o Frei estava comentando, o uso do gás mostarda. Então, nós vamos ter algumas classificações hoje que vão desde o químico, biológico. Nós temos hoje algumas situações que estão sendo experimentadas, não foram utilizadas ainda, mas é uma mistura de químico com biológico, infelizmente. Né? E nós temos até algumas situações de agrotóxicos que são utilizados como a própria gás mostarda é um derivativo disso. Mas o gassarim, só para níveis de curiosidade, não vou dizer a fórmula nunca, porque a gente não... as pessoas estão ficando no nível tão louco dentro do Brasil, né? Mas ele foi descoberto acidentalmente em 1936. Um profissional, um pesquisador, estava fazendo alguns experimentos utilizando herbicidas, aquela questão toda, e acabou surgindo o gassarim. Grande parte desses compostos surgiram inicialmente acidentalmente. Hoje são produzidos sob encomenda. Meu Deus. Eu gostaria de aproveitar a dica sobre os agrotóxicos. Eu sou natural de uma região aí do Vale do Itajaí, né? A grande cidade de Gaspar, mas é muito interessante. Muitos agricultores morrem envenenados pelos agrotóxicos. Quer dizer, deveria tomar providências, proteção, etc. Mas a gente usa com a maior naturalidade na agricultura, agrotóxicos, aí coloca em xeque toda uma maneira de produzir. Aliás, o Brasil é campeão mundial na utilização de agrotóxicos e, de maneira muito especial, os mais nocivos, aqueles que afetam diretamente a saúde, produzem mais produtos melhores, vistosos, etc. e tal, mas as doenças estão se multiplicando, inclusive o câncer. Aliás, você que está nos acompanhando, vamos ter um programa ainda especial sobre este drama do nosso tempo, que é o câncer, porque, infelizmente, a tendência é aumentar e o número de mortalidade não tem sido evitada, porque as novidades, as novas tecnologias estão nos países envolvidos. Nos países em desenvolvimento, ficamos ainda um pouco aquém, basta ver a situação do nosso Brasil. Então, isso é um negócio muito sério, são coisas muito linkadas, não é? Câncer, agrotóxicos, e aí, inclusive, na utilização da guerra. Sim, professor? Só fazendo um adendo, é impressionante essa questão do herbicida, né? A questão é a dose. Se é bem manuseado, ele é um produto defensivo agrícola. Perfeito. A partir do momento que ele não é feito a revelia, sem controle, ele pode se tornar exatamente uma arma química.
Então, se nós temos hoje, por exemplo, esse caso que o Frei está comentando, é algo real. Sem dúvida. Nós, além do uso indevido do agrotóxico dentro do Brasil, nós temos um problema maior, que é o descarte dessas embalagens. Isso aí vai para um rio. Nós estamos nos matando lentamente. Exatamente. Aliás, os nossos rios são quase todos poluídos, Infelizmente. né? É realmente um drama. Minha gente, nós vamos para mais um intervalo. Você não sai daí não, porque tem uma pergunta interessante aí. Afinal das contas, estamos vendo guerras e promoções de guerras, mas existe alguma guerra que seja santa, que tenha validade, que seja legítima? É o que nós vamos, não é, entender no nosso terceiro bloco, e é um minuto só. Voltamos já.